Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando aqui nesta quinta-feira, dia 22 de julho, com a nossa Academia Espiritual. Hoje celebramos Santa Maria Madalena, oriunda da cidade de Magdala, na Galileia. Ela dedicou-se ao serviço de Jesus após ter sido curada por ele, libertada daqueles espíritos, conforme São Lucas nos fala no capítulo 8, versículo 2. Ela esteve durante o processo do sepultamento de Jesus e foi a primeira a reconhecer o ressuscitado. Temos bastante indícios de que também pode ter sido ela aquela pecadora que estava na casa do fariseu, conforme São Lucas no capítulo 7. E ainda se fala na literatura de que talvez essa mesma Maria Madalena fosse a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Mas não temos documento que comprova. Mas o importante aqui não é isso, né? A liturgia da igreja, ela se dedica em mostrar e compreender Maria Madalena como a primeira testemunha da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então à palavra de Deus no Evangelho de hoje, São João, capítulo 20, versículos de 1 a 2 e de 11 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocastes, eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos extrair para nosso fortalecimento um pouquinho deste texto, rico em detalhes e em mensagem. Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus. Vejamos esta cena, sintamos, deixemos que o olhar da nossa alma acompanhe essa cena. Ela vai ao túmulo de Jesus.
Era o primeiro dia da semana, o domingo. Maria não ficou parada, desanimada, não ficou perdida e somente lá escondida como os discípulos. Ela não entendia, não sabia o que poderia estar acontecendo, mas ela se move. Ela vai que horas? De madrugada, quando ainda estava escuro. É uma maneira de São João dizer, a partir do acontecimento, que ela ainda não tinha a compreensão de tudo. Deus mesmo não tinha ainda feito esse grande anúncio da ressurreição. Mas ainda escuro, ela vai ao túmulo de Jesus, né? Mesmo sem compreender, sem entender os propósitos de Deus, Maria não fica parada, Maria não cruza os braços ou não se volta para a sua tristeza, para a sua depressão, para a sua angústia e etc. Chegando lá, ela viu que a pedra tinha sido retirada. Comprovou que algo novo, que algo diferente devia ter acontecido. Também ainda não era capaz de compreender. O nosso texto de hoje, como é da festa de Santa Maria Madalena, não conta os outros versículos que seguem aí, de 3 a 10, que ela volta, vai falar para Pedro e para os discípulos, vai então Pedro e João correndo, um chega primeiro e etc. Nós já sabemos a história. Pedro e João voltaram, mas Maria Madalena não voltou. Aí o versículo 11, onde nós continuamos aqui, Maria Madalena permaneceu lá. Ela queria entender, ela queria fazer esse encontro com Jesus. Que fosse morto, mas ela queria, né? Mas ela precisava e não desanimou. E aí então que Jesus se apresenta. Mas ela também, ainda com os olhos fechados, não consegue ver e entender que é Jesus. Aí tem essa pergunta que Jesus faz, a mesma que os anjos fizeram para ela. Por que choras? A quem procuras? Essa pergunta, ela é para ir lá no fundo da alma, para fazê-la buscar a existência, a essência do seu agir, para fazê-la compreender e se abrir a esse mistério grandioso que ela vai tomar conhecimento. Muitas vezes essa pergunta o Senhor também continua dirigindo a nós. Por que choras? A quem procuras? O que é que nós estamos querendo da vida? O que é que nós estamos querendo, buscando de verdade? Por que a gente está tão fechado dentro de nós mesmos, da nossa tristeza? Aí então nosso Senhor se mostra, chamando Maria pelo nome, Maria, e ela compreende, e ela entende que é o Senhor que está chamando. Jesus a chama pelo nome. Jesus te chamou, chamou a mim, chamou cada um de nós pelo nome, desde o dia do nosso batismo, de um modo especial, e continua a se revelar a nós. Maria se tornou a primeira testemunha ocular, a pregoeira da mais gloriosa notícia: a morte foi vencida. O que eu e que você estamos anunciando? A vitória da vida sobre a morte? Ou a tristeza, a angústia, a depressão, a miséria, a maldade? O que é que nós estamos anunciando? Nosso Senhor Jesus dá uma missão para Maria. Vai dizer aos meus irmãos. Vai dizer aos meus irmãos. A missão primeira de Maria, de anunciar a ressurreição, também é missão nossa. E o que é que foi anunciar Maria? Ela foi dizer: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. O que é que nós estamos anunciando? Nós também vimos o Senhor,
Nós estamos buscando o encontro com o Senhor? E agora a nossa academia espiritual. 3 passos nesta academia para nos ajudar a meditar, a fortalecer a musculatura da nossa alma. No primeiro passo, o alongamento, você já sabe. Acenda uma vela, se possível, peça a luz do Espírito Santo. Invoque os seus dons, a sua sabedoria e o discernimento que Ele tem. Faça um silêncio amoroso na presença de Jesus. Uma música também pode te ajudar a entrar neste contato com o Senhor. Como Maria sentisse chamada pelo seu nome, chamado pelo seu nome. Jesus está no meio de nós. Segundo passo, o aquecimento. Os discípulos estavam fechados no cenáculo com medo, mas Maria Madalena, ainda no escuro, foi ao sepulcro. Pense sobre isso. Que posição você tem tomado? Fechado no seu medo, nos seus problemas, nas suas dores, na sua talvez até falta de fé ou dificuldade de compreender os mistérios da fé? Ou, mesmo que no escuro, correndo ao encontro de Jesus? Terceiro passo, o treinamento. Os discípulos, João e Pedro, viram o túmulo vazio, os panos dobrados e voltaram. Mas Maria permaneceu lá. Como é que nós estamos comprometidos com Jesus? Como que é a missão que Jesus deu a Maria e dá a nós também, de anunciar que Ele está vivo, que nós vimos o Senhor? O que eu tenho feito? E o que eu posso fazer hoje de concreto para me encontrar com o Senhor, para anunciar a vitória da vida sobre a morte? Pense em algo concreto que você pode fazer hoje. Maria foi até os discípulos, Maria foi até o túmulo. O que você pode fazer de concreto hoje para anunciar a vitória da vida sobre a morte? Deus abençoe você. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.